vejam, algumas pessoas dizem assim, mas para Deus tudo é possível. Não. Deus fez as suas leis perfeitas e imutáveis. Porque se de repente para Deus tudo é possível e ele permite que uma pessoa que desencarnou possa retornar ao corpo, ele estaria indo contra uma lei que ele fez. Então, Deus estaria errado. Mas Deus não erra, Deus é perfeito, então não é possível que o espírito possa voltar. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, com certeza Lázaro não estava morto. Estava num processo letárgico. Então, aquelas pessoas que Jesus ressuscitou, todos eles não estavam mortos. Por quê? Porque naquela época, morria-se logo em seguida já enterrava. Eles não faziam velório como nós fizemos até pouco tempo atrás, porque hoje o velório é curto, no máximo 4 horas de velório. Mas é que eu disse, isso existe todo um equipamento para você poder diagnosticar uma morte cerebral. Hoje não tem mais perigo de uma pessoa ser enterrada viva, como foi no passado. E na época de Jesus, isso era muito comum acontecer, porque a pessoa morria e logo em seguida ela já estava sendo enterrada. Então, muitos foram enterrados vivos, e Jesus sabia disso. Então, Jesus, sabendo que Lázaro não havia morrido de fato, uma morte física, ele foi lá e fez com que Lázaro pudesse ressuscitar. Então, vejam, as leis de Deus, como eu disse, são perfeitas e imutáveis. Elas sempre foram e sempre serão a mesma em qualquer lugar. Na Terra, no nosso sistema solar, em todo o universo, a lei de Deus é a mesma. O que vai diferenciar é o nosso entendimento acerca dessa lei. Mas a lei de Deus, ela pode ser classificada de 2 formas. Nós temos as leis morais, que são importantes para a nossa evolução, e a lei física. Toda a ciência é ligada à lei física. A astronomia, a biologia, a física, tudo isso é ligado à lei física. E um homem de ciência, mesmo ele sendo um ateu, ele está, de alguma forma, estudando a lei de Deus. Então, a fé, ela deve ser o combustível das mudanças. Ou seja, a fé deve nos ajudar e nos auxiliar quando nós temos o conhecimento. E através do conhecimento nós temos a fé, isso vai ajudar na nossa educação. Nós vamos nos educar e também vamos nos transformar. Então, o nosso crescimento e amadurecimento espiritual dependem das experiências e das vivências. Ou seja, tudo que eu passo na minha vida, nessa vida, tudo que eu passei em vidas pretéritas vai ficando arquivado. Nós trazemos conosco todo o conhecimento pretérito. Está lá no nosso inconsciente, arquivadinho. E, às vezes, algumas coisas acabam despertando. Vejam, mas muitas vezes o crer em alguma coisa não depende do intelecto. Quando, na verdade, Nicodemos, que era um senador do Sinédrio, se ele era um senador, era alguém que fez, que estudou, porque eles, na época, eles estudavam as leis mosaicas, era importante estudá-las, estudavam outras disciplinas, filosofia, matemática, e outras disciplinas aí. Então, vejam, ele era um profundo conhecedor. Porém, ele não entendia como era possível voltar o espírito. Tanto que na calada da noite ele procura Jesus, um senador da República, portanto, com conhecimento, e os hebreus, de uma forma geral, acreditavam que o espírito poderia voltar, eles só não entendiam como se dava o processo da reencarnação. Então, Nicodemos chega para Jesus e pergunta: como é possível um homem velho entrar novamente no ventre de sua mãe? E aí Jesus diz: é preciso nascer da água e do espírito. E ele não entendia, porque a água, para os hebreus, de uma forma geral, simbolizava a vida. Ou seja, eles acreditavam que a vida começou na água, eles acreditavam que nada, e nós também sabemos que nada sobrevive sem água. O nosso corpo tem uma grande porcentagem de água. Quando a nossa mãe engravida, nós ficamos numa bolsa de água, ou seja, a água é fundamental. Então, a água simboliza a vida. E o espírito precisa de um novo corpo, precisa da matéria. E ele continuou não entendendo que era preciso nascer da água e do espírito. E aí Jesus diz o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Então, ou seja, quem nos dá a carne? A carne quem nos dá é os nossos pais.
quando o espermatozoide fecunda o óvulo, forma-se o novo corpo. Mas o espírito vem de Deus para ocupar ou para utilizar-se daquele corpo em formação, porque é no momento da fecundação que o perispírito já é ligado. Então, no momento da fecundação, o perispírito passa todas as informações para a seleção genética do novo corpo que nós vamos precisar. Por isso que nós temos o corpo que precisamos. Porque as informações estão ali, né, no perispírito. Ele é fundamental para a formação do novo corpo.